Resumo então da nossa segunda parte da aula de hoje sobre o Evangelho de Mateus, estrutura literária e teológica. Bom, como eu já havia apresentado, o Evangelho de Mateus ele é um evangelho muito bem estruturado para cumprir o seu objetivo teológico cristológico, apresentar Jesus como Messias e o verdadeiro representante das mais genuínas expectativas do messianismo davídico e das promessas feitas desde Abraão. Por isso que o capítulo 1 já anuncia esse projeto. Ele é um livro que conta a origem de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, e aí ele começa desde o capítulo 1, verso 1, esse é o título no verso 1, ele vai descrever em 3 etapas, através de 14 nomes, 14 gerações, a genealogia de Jesus. Evidentemente que não se trata aqui de uma genealogia como árvore biológica, árvore genealógica da ascendência de Jesus, mas de uma proclamação de fé no messianismo de Jesus. Ele de fato é o filho de Davi, diferentemente de Marcos, como já demonstramos, e ele é mais do que, ele não é só filho de Davi, ele é genuíno herdeiro das promessas de Deus, de Javé, feitas a Abraão. Por isso ele é filho de Davi, filho de Abraão. Diferente, veja que Marcos não está preocupado com essa genealogia, evidentemente porque não tem interesse em demonstrar que Jesus é filho de Davi. Marcos segue uma outra linha de argumentação para defender o messianismo de Jesus, como já dissemos. O Mateus mantém isso, mas ele faz questão de afirmar o davidismo de Jesus. Mas há uma coisa mais importante ainda, ou de igual importância em Mateus, que é provar que Jesus é um representante digno da filiação abraâmica. Então, isso já está, nós vamos desenvolver no próximo vídeo, o sentido desta primeira perícope. Mas a estrutura toda do Evangelho de João, ela é concêntrica, ela vai trabalhando uma forma conhecida pelos estudiosos da escritura hebraica, da poesia hebraica, da literatura hebraica, principalmente daquela época, chamada quiásmica, porque concentra de forma simétrica o que é central no meio do texto. E o início e o fim têm uma simetria, e as partes que envolvem o centro também, até que o centro revele o objetivo maior. Por isso que no meio do Evangelho, no capítulo 13, veja, praticamente no meio, o texto de Mateus tem 28 capítulos, e no meio, mais ou menos no capítulo 13, você tem o centro do anúncio da mensagem de Mateus, que é a proclamação do reino através das parábolas. Qual é o reino como de Deus proclamado por Jesus? É a manifestação plena do sentido e das promessas da Torá. É esse o sentido do reino dos céus em Mateus. Vejam, aqui é muito importante a diferença, como eu venho anotando para vocês, entre Marcos
e Mateus. Marcos, embora faça sua crítica à Torá, ele traz Jesus e os seus seguidores como anunciadores de uma nova hermenêutica e bem diferente da predominante no tempo de Marcos. Então, Marcos não tem medo da novidade e não tem medo da ruptura com o antigo. Embora ainda em Marcos não há uma ruptura com o grupo judaico, mas há uma ruptura com uma hermenêutica judaica. O Mateus também, só que o modo dele apresentar isso é de outra forma. O seu problema não é mais a guerra judaica, o seu problema é o conflito religioso diante da Torá. É a disputa de quem é o melhor intérprete ou intérprete mais fiel da Torá. Então, está em jogo uma praxis, um comportamento diante da Torá, que para Mateus é legalista. Veja o capítulo 23 dele, ele é severo, mostrando a hipocrisia dos fariseus, e a sua proposta de cumprimento estrito da Torá. Nenhum i e nenhuma vírgula da Torá devem cair, deve ser preservada. O que os cristãos querem fazer é cumpri-la, assim como Jesus veio cumpri-la, dar excelência, plenitude à Torá. O Marcos não está preocupado com isso, é só você comparar como ele encara o episódio das espigas de milho arrancadas para saciar a fome dos seus discípulos. É bem diferente a interpretação diferente da interpretação de Mateus. Mateus, o Filho do Homem é Senhor do sábado, mas ele não repete a frase fundamental em Marcos, que é: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele ignora isso. Quer dizer, o sábado deve ser obedecido. Ele retira essas polêmicas, ou evita essas polêmicas em seu evangelho. Tanto é que, quando a questão do jejum, ele mantém a interpretação marcana, mas acrescenta que devem ser conservados os odres velhos para o vinho velho e os odres novos para o vinho novo. Ele acrescenta então a Marcos a conservação, enquanto Marcos faz uma ruptura. O que importa é o novo, não pode fazer remendo velho, colocar pano novo em remendar com pano novo o tecido velho. Então, uma ruptura. Por isso que Mateus dá sua assinatura no Evangelho, muito provavelmente, lá no capítulo 13, o Mateus escreve como conclusão. Então, esse é o centro, como eu disse. O quiasmo é um sanduíche literário, alguns dizem, para simplificar a explicação do quiasmo. Você tem uma estrutura concêntrica onde o essencial fica no meio, assim como no sanduíche, né? O que há de melhor está no meio das duas fatias do pão. E aqui o melhor está no capítulo 13, o essencial do Evangelho, que é o anúncio do reino, que são as parábolas que anunciam a plenitude da Torá, é o advento do reino. E na sua conclusão, lá no capítulo 13, versículos 51 e 52, eu vou ler: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. O escriba, representado aqui por Mateus, no Evangelho de Mateus, provavelmente esse escriba é um modelo de escriba. Ele precisa interpretar a Torá retirando coisas antigas e coisas novas. As duas coisas se mantêm juntas. Ele não nega o antigo. Por isso que nós católicos, nós cristãos, somos muito mateanos.
Nós respeitamos demais a tradição, mas também nós estamos abertos para o novo. Então isso é a essência do Evangelho de Mateus. Diferente de outros evangelhos que têm outras tônicas. Já mostrei isso em Marcos, e agora não vem ao caso, mas o de Mateus é exatamente essa a perspectiva, né? Manter as duas. O mais importante é entender também que ele estrutura o evangelho como uma Torá. Ele começa não chamando o seu trabalho, o seu texto, de evangelho como em Marcos, mas de biblos, ou seja, livro. Outra coisa, ele alterna discurso e narrativa. Por isso que, a princípio, ele estrutura em 5 grandes discursos, em 5 grandes livros de Jesus. Você tem 5 grandes discursos. Um deles é o capítulo 13, o das parábolas. Mas o outro a gente vai encontrar, por exemplo, é o do Sermão do Monte, capítulos 5 e 6. Depois você vai encontrar, como encerrando início, o Sermão do Monte, e final, o Sermão Escatológico, o do juízo. Aqui você tem a lei nova, que é o cumprimento da antiga, expressão máxima do cumprimento da antiga, a plenitude da antiga, e ele não chama assim de antiga, ele chama de Torá. E você tem no final, você tem o juízo da prática dessa nova lei, desse cumprimento da Torá, que são as bem-aventuranças. Há uma similaridade, há uma simetria entre o Sermão da Montanha e o sermão escatológico do juízo final, no capítulo 25. Então você tem a apresentação da nova praxis, de quem nela é feliz, e depois de quem nela é julgado e vai para a felicidade eterna, ou quem não vai. Então você tem um enquadramento e no centro o anúncio do reino. Então você tem uma estrutura literária bem montada, que eu deixei aí para vocês naquela página da estrutura teológica literária de Mateus. Mas agora no próximo vídeo vamos falar rapidamente das fontes fundamentais e dos textos dos textos exclusivos de Mateus, e uma breve análise do capítulo 1, nessa primeira perícope, do versículo 1 a 17. Até mais.